E o tema central é a justificação pela fé, pela obra de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, pela graça derramada sobre nossas vidas, ao contrário do que se pensava de que era por algo que o homem pudesse fazer. Então essa carta é uma explicação de que o que nós temos e de que a salvação ela vem da graça de Deus e nada mais. Ela tem 16 capítulos, sendo que 11 desses primeiros capítulos ela trata sobre essa salvação, sobre essa ação salvadora providencial do nosso Deus. Concluindo o capítulo 11 com um hino de adoração, com um louvor, com o que a gente chama na teologia de doxologia. Paulo faz uma gratidão ali a Deus por tudo que ele fez, reconhecendo aquilo que Deus fez por nós. E Paulo expressa a admiração e louvor à sabedoria e aos caminhos do Senhor que são inescrutáveis, que são maiores do que os nossos, que são melhores do que os nossos. E termina o capítulo 11 com o versículo 36, que é o meu favorito, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Fechando esse raciocínio de que tanto a própria salvação quanto a providência dela vem da parte de Deus, não é de obras, não é de ação nenhuma humana, mas é graça derramada sobre as nossas vidas. E todas as coisas, como diz o texto no final, inclui a nossa vida. A nossa vida faz parte de todas essas coisas que pertencem ao nosso Deus e que são do nosso Deus, assim devemos encarar. Então, no versículo 12, Paulo ele vira uma chave. Ele passa daquela parte onde ele fala sobre a salvação pela graça, onde ele explica ali, tintim por tintim, né, a obra redentora, as misericórdias de Deus derramadas, e aí no plural a gente vai ver por quê, mas as misericórdias derramadas sobre a nossa vida, e ele parte para a ação. No capítulo 12 ele começa a dizer: olha, a partir daqui não adianta mais simplesmente ouvir o que eu tenho para falar, mas vocês precisam praticar isso na vida de vocês. O verbo parakaleo, do grego rogo-vos, expressa uma súplica. Paulo ele começa esse capítulo suplicando, falando de todo o coração, de um desejo que vem assim, do íntimo dele, do profundo do seu coração, para que aquele povo entenda o que está sendo dito e que possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e que possa entregar os seus caminhos ao nosso Senhor. É como se Paulo dissesse: olha, o que eu tenho para dizer aqui é tão importante que não adianta só ouvir, vocês precisam viver, precisa fazer parte do seu dia, da sua vida. E o que tenho a dizer precisará ser algo que mudará a vida de vocês. Vocês ouviram tudo a respeito da salvação e da graça, do amor de Deus derramado sobre a vida de vocês, e é chegada a hora de tomar uma atitude, é chegada a hora de partir para a ação, é chegada a hora de responder aquilo que Deus fez por nós. Chegou a hora de reagir, de mudar de postura diante de toda a graça que Deus tem nos dado. Nos tornamos inconformados com o mundo e em permanecermos os mesmos. E esse é o chamado, meus irmãos, de Deus nessa manhã para o meu, para o seu coração e para o coração da amada igreja. Querido jovem, querida jovem, esse é um chamado de Deus para uma mudança de comportamento, para uma atitude de ação diante daquilo que Ele já fez por nós. Vamos ao texto, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Te pedimos, Senhor, que o Senhor conduza esse Teu filho, esse Teu servo na ministração da palavra, para que não seja somente, Senhor, um momento de palestra, mas seja o Senhor falando ao coração de cada um dos presentes aqui nesta manhã.
e que essas palavras tragam transformação e mudança na vida daqueles que as ouvem. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, Paulo começa rogando que pelas misericórdias de Deus, misericórdias no plural, porque do versículo 1 ao 11 ele apresenta várias delas. E eu trouxe 5 aqui só para que a gente possa ter uma noção do que é que a gente está falando. Mas a primeira, a sua paciência em nos oferecer tempo para o arrependimento. A gente vai ver isso em Romanos 1 e 2. Segundo, a justificação gratuita pela fé em Jesus Cristo, Romanos 3 e 4. Terceiro, o amor demonstrado na morte de Cristo por nós, Romanos 5. Quarto, a libertação do pecado e dom da vida eterna, em Romanos 6. 5, a salvação disponível para todos, apresentada em Romanos 10. Tudo isso, meus irmãos, é misericórdia e graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Para nós que já recebemos essa graça e as misericórdias de Deus, só há uma forma de respondermos a isso. De fato, é entregando os nossos corpos como sacrifício vivo ao nosso Deus, santo e agradável ao Senhor. É um apelo para que aqueles de nós que já fomos alcançados, que a gente entenda que é necessário colocar 100% de nós mesmos nesse lugar. Nosso corpo, nossa mente e o nosso coração com o nosso Senhor Jesus. John Stott, ele tem uma frase interessante que diz o seguinte: ele afirma que nenhum culto é agradável a Deus quando ele é unicamente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. No versículo 1, o texto, ele apresenta a forma com a qual devemos nos comprometer com o reino de Deus, através de um sacrifício vivo. E esse termo, ele ao mesmo tempo é um paralelo e ele é um paradoxo. Ele é um paralelo porque o autor da carta aos Romanos, quando ele trata dessa questão de sacrifício vivo, ele está fazendo um paralelo com o que aquele povo conhecia do sacrifício vivo de antigamente, que era apresentado no Antigo Testamento, e que já era, de certa forma, de conhecimento do povo. Ele apresenta esse texto fazendo uma referência aos termos que ele coloca aqui apresentado. Por exemplo, apresentar é como os animais eram apresentados naquele tempo para o sacrifício. O corpo era o corpo do animal que ele seria queimado, seria colocado no altar para esse sacrifício. O sacrifício é a própria entrega da vida daquele animal. E o culto é isso. É esse lugar de entregar a Deus o melhor. Então ele traz essa referência de uma antiga aliança para que a gente reflita sobre a nova aliança e sobre o nosso comportamento nos nossos dias. Porque não há mais sacrifícios com animais. O sacrifício somos nós. São as nossas vidas no altar ao Senhor. Da mesma forma, nós devemos apresentar sacrifícios ao nosso Deus. Mas só que agora são sacrifícios vivos, não mais animais. Mas nós apresentaremos a nós mesmos ao nosso Deus nesse lugar. E como sacrifício perfeito, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que o nosso Senhor já fez. E agradável como a fumaça que chegava às narinas do nosso Deus no sacrifício do Antigo Testamento. É a vida daquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, entregue no altar do nosso Senhor para servi-lo e para adorá-lo com a completude, com a inteireza do seu ser. Mas sacrifício vivo também é algo paradoxo, porque todo sacrifício exige morte, todo sacrifício exige sangue. Sem o sangue não há remissão de pecado. E Paulo está falando de um sacrifício vivo, que é uma nova forma de vida, é uma simbologia para aquilo que já foi vivido, mas que também envolve morte. Só que dessa vez é a morte do meu eu. É o meu eu que eu sacrifico no altar, É o meu eu que eu entrego ao nosso Senhor. São as minhas vontades, é o meu desejo para viver aquilo que o Senhor espera de mim, espera da minha vida. É isso que nós devemos entregar ao nosso Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5 vai nos dizer: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, juventude, essa nova aliança exige de nós um sacrifício total, que não é de animais, mas é da nossa própria vida no altar do nosso Deus.
E nós vemos na história do relato bíblico que o primeiro sacrifício a gente encontra ali em Gênesis. E eu não vou falar do sacrifício dos animais que cobriram Adão e Eva, porque às vezes a gente pula esse sacrifício, mas ele existiu para cobrir ali a nudez dos dois. Mas eu falo de Caim e Abel, do primeiro sacrifício de fato relatado a Deus e entregue a Deus que a gente vê nas Sagradas Escrituras. E o fato que o primeiro sacrifício foi feito, e a gente encontra esse registro em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 5, vai dizer que Caim, em um determinado tempo, entregou ao Senhor ofertas do fruto da terra. E que Abel, ele entregou da gordura, das primícias, dos novilhos, daquilo que era mais novo, daquilo que era melhor, daquilo que era precioso a Deus. E a gente não vê no texto dizendo que o sacrifício de Caim, ele não era bom, ou era algo podre, ou era algo ruim. Mas pelo contraste do que a gente lê sobre o sacrifício de um e do outro, a gente vê que Abel entregou o que ele tinha de melhor. Ele entregou a primícia, ele entregou ali os novilhos, ele entregou o que ele poderia entregar de melhor para Deus. Caim, pelo contraste, não. Entregou um sacrifício como quem cumpre com uma obrigação, como quem cumpre com uma tarefa normalmente. E a diferença está aí. A diferença está no coração de quem faz a oferta e não do que de fato é ofertado. Porque o que vai fazer a diferença para Deus não é simplesmente entregarmos a nossa vida para o Senhor, mas a forma que nós fazemos, porque nós podemos fazê-lo de forma negligente. Nós podemos entregar uma parte da nossa vida, uma parte do nosso tempo, mas não todo. E o nosso Deus, ele não se contenta com metade. O nosso Deus, ele não se contenta com sobras. Ele quer interesse, ele quer o nosso melhor, ele quer o nosso todo. Ele quer 100% da nossa vida entregue no seu altar. E jovens, este é o tempo. É o tempo de oferecer a primícia das suas vidas. É o tempo de oferecer o melhor dos seus dias. Porque chegará o tempo que estaremos cansados. E a vida já não será mais a mesma. A gente não vai ter mais o mesmo vigor. A gente não vai ter mais a mesma alegria e o mesmo ânimo. Então aproveitem enquanto vocês são jovens e entreguem o melhor que vocês têm para Deus. Coloquem o melhor do que vocês têm no altar do nosso Senhor. E certamente a sua vida será abençoada, porque não há lugar melhor no mundo para estarmos do que debaixo da vontade do nosso Deus, entregando as nossas vidas ao Senhor. Lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Uma vida entregue por completo no altar do Senhor é mais do que uma oferta, é um estilo de vida. É um estilo de vida que nós aceitamos viver, em amor àquilo que Deus fez por nós. Se nós fôssemos ler o texto todo de Romanos, nós poderíamos ver o quanto aquilo que a gente entrega é insuficiente diante da graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. Porque somente por esses 5 pontos nós vemos como nós somos imerecedores. O nosso Deus é paciente, é misericordioso, é longânimo. Ele nos ama de uma maneira que talvez jamais possamos entender, ou compreender, ou replicar esse amor nas nossas vidas. Mas isso é a referência para um estilo de vida que nós precisamos adotar. Porque esse sacrifício vivo, ele precisa ser mais. Ele precisa ser santo e ele precisa ser agradável a Deus. E agora algo que você precisa colocar no seu coração. E eu peço que você registre isso. Deus nunca se agradou de sacrifícios de animais defeituosos. Assim a gente lê na palavra de Deus. Sacrifícios manchados, maculados, sacrifícios coxos. Por que pensamos que nós podemos oferecer a nossa vida pela metade ao nosso Senhor? Por que pensamos que podemos colocar no altar o tempo que nos resta? Por que pensamos que não devemos entregar a nossa vida por inteiro e o Senhor se agradará dessa nossa oferta? Eu sinto lhe dizer, mas o Senhor não se agrada. Apocalipse 3, 15 e 16 vai trazer uma verdade para a igreja de Laodiceia, mas que serve para as nossas vidas também. Porque o Senhor não gosta nem daquilo que é frio, não gosta daquilo que é morno. O Senhor espera que a nossa entrega ela seja total. Porque o texto vai dizer, eu conheço as obras de vocês, as obras que vocês realizam. E que você não é nem frio nem quente, você é morno. E assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a mensagem de hoje é um alerta para você. Para que você não seja indiferente ou apático na sua fé. Mas que
a gente busque, de fato, um relacionamento com o nosso Deus apaixonado, um relacionamento de entrega, de totalidade. Nosso desejo deve ser o de nos deixarmos queimar no altar do nosso Senhor. Nos oferecer, de fato, até que sejamos consumidos completamente pelo nosso Deus, em amor a Ele, para que Ele use a nossa vida conforme Ele quiser, conforme estiver em seu coração. Deus não se agrada de um coração dividido, com uma vida compartilhada, metade no céu, metade na terra, metade eu entrego a Deus, metade eu faço o que eu quero. Não é assim que Deus espera que seja a nossa vida. O sacrifício vivo que agrada a Deus é a totalidade das nossas vidas, de uma vida nova, santa e transformada, entregue em seu altar. Esse é o nosso culto racional, que o texto fala. Quando nos posicionamos nesse lugar de andar em santidade, estamos oferecendo um culto que de fato é agradável a Deus. William Temple, ele tem uma frase muito interessante também, que diz o seguinte: a adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a rápida resposta da consciência à sua santidade, da mente à sua vontade e do coração ao seu amor. Assim como cantamos nesta manhã, antes da nossa mensagem, precisamos voltar, meus irmãos, à essência da nossa adoração. E a essência da nossa adoração é uma entrega total ao nosso Senhor. Não deixe que o tempo passado enfraqueça esse seu relacionamento com Deus, que esfrie a vontade de servi-lo, mas que você possa constantemente ser lembrado do lugar onde o Senhor te alcançou, do lugar de onde o Senhor te tirou, e que você esteja com o seu coração, com a sua mente e com o seu corpo totalmente entregue a Ele, em resposta àquilo que Ele já fez por nós. Mas continuando, Romanos 12, versículo 2 vai nos dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Juventude, precisamos ser, de fato, inconformados com os padrões desse mundo, mas também com os nossos padrões de adoração. Porque muitas vezes a gente fala daquilo que o mundo nos espreme, nos empurra, nos impulsiona, nos leva a ser, mas a gente esquece que muitas vezes a gente está se amoldando a um padrão de adoração que nós vemos no mundo aí afora. E o padrão de adoração que nós devemos viver, ele é bíblico, ele está escrito aqui, está registrado na palavra de Deus. É esse padrão de adoração que a gente tem que viver. Não é isso que se apresenta no mundo aí fora. Escândalo, desejo de viver momentos de alegria, assim, absurdos diante da presença do Senhor, mas esquecem o dia a dia. Como foi pregado aqui ontem à noite para quem esteve, desejo de viver esse extraordinário de Deus, mas o não contentamento com o ordinário dos nossos dias. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para esse emocionalismo barato, mas foi para uma vida de fato dedicada em seu altar. Aqueles que vão adorar a Deus, meus irmãos, precisam da santidade. Santidade é requisito de qualquer adorador. Esse texto, ele é sobre a adoração, mas ele é sobre a verdadeira adoração. É preciso sacrificarmos não só o desejo e as inclinações da carne, mas tudo aquilo, meus irmãos, que alimentam essa inclinação. Romanos 8:5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que do Espírito deseja. E ter a mente voltada para o que é da carne, ou o que a carne deseja, não é algo complicado de entendermos ou de exemplificarmos. Posso dar vários exemplos aqui. Vivermos isso, o que a carne deseja, ou a inclinação da carne, ou a sugestão da carne, são coisas simples do nosso dia. Por exemplo, quando acessamos as nossas redes sociais, e eu estou falando para a juventude nesse momento, quando a gente está rolando o feed do nosso Instagram e aparece um vídeo sexualizado ou de algo desse contexto, e em vez da gente passar, a gente para assistir. A gente tem a opção de passar ou assistir, e a gente escolhe assistir. É quando eu recebo um tipo de convite que eu sei que não agrada a Deus. É um convite que vai me levar para um lugar de perdição e destruição. E eu tenho a opção de dizer não. Eu tenho a opção de me colocar nesse lugar de santidade e dizer: esse não é um lugar para mim. Mas entre a opção de escolher não ir para esse lugar ou ir, eu opto por ir. É quando eu deveria ser exemplo no lugar onde Deus me colocou, na minha escola, na minha faculdade. Mas eu sou tão corrompido
e uma referência tão negativa quanto qualquer outro ímpio que está comigo caminhando. É nesse lugar que eu faço as minhas escolhas. É nesse lugar que eu impeço que aquilo que é uma inclinação da minha carne, ela prevaleça. Porque a santidade me leva para esse lugar de rejeitar essas escolhas, de rejeitar esses maus caminhos e caminhar segundo a vontade de Deus. É o tipo de conteúdo que eu consumo na Netflix, é o tipo de música que eu escuto nos meus fones de ouvido, são os tipos de amizade que eu levo na minha vida. Essas coisas podem não ser exatamente a inclinação da carne, mas são escolhas que eu faço que me levarão a viver os desejos e a vontade da inclinação da carne. Então devemos ter cuidado com as coisas que nós vivemos ou com as coisas que nós escolhemos para as nossas vidas, porque tudo isso alimenta essa inclinação da carne. E santificação, meus irmãos, é separação. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos um povo separado, um povo distinto daquele que está caminhando por aí pela terra. Um povo que dá testemunho da graça que uma vez foi derramada sobre as nossas vidas. E no versículo 2, Paulo nos convoca a não nos conformarmos com esse mundo. E isso é um imperativo, não é mais uma súplica. Paulo aqui nos traz a forma de realizarmos esse culto racional. Não se deixem formar, não se deixem moldar pelo pensamento desse mundo. Não sejam moldados, espremidos para a forma desse mundo pensar, desse mundo agir, desse mundo viver. Não se amolde à maneira desse mundo pensar. Não se deixe ser levado pelas coisas desse mundo. E como podemos fazer isso? E agora, sendo transformados pela renovação das nossas mentes. Através de uma cosmovisão bíblica. Nós podemos entender e interpretar esse mundo da maneira correta. E aí tem um exemplo bem curioso. Diz que, baseado em fatos reais, que nos Estados Unidos, durante um tempo, começaram a publicar ou fabricar notas falsas de dólar. E os bancos tinham a maior dificuldade, porque cada dia era uma novidade diferente. Cada dia era uma falsificação nova. E os bancários eles não conseguiam identificar muito bem. Até que um deles disse assim, que tal a gente parar de focar nas coisas erradas, nas células que são deficientes, e a gente começar a focar na verdadeira, para a gente entender minuciosamente o que é uma cédula verdadeira, para a gente entender o que é que faz distinção de uma cédula verdadeira para uma cédula falsa. Que tal a gente focar a nossa visão, o nosso conhecimento nisso? E através desse entendimento dele, eles começaram a entender e a reconhecer as notas falsas com total facilidade. Disse que era tão fácil, depois deles mergulharem e se aprofundarem no conhecimento da nota verdadeira, que quando a nota falsa aparecia de cara, eles já viam essa nota é falsa. Pelo peso, eles sentiam que a nota é falsa. Pelo cheiro, eles notavam que a nota é falsa. Será que a gente está deixando se levar pelas coisas do mundo porque a gente ainda não aprendeu a mergulhar naquilo que é a verdade de Deus para as nossas vidas? Será que não nos falta, de fato, o conhecimento daquilo que o Senhor quer e Ele espera para cada um de nós, porque falta intimidade com a palavra de Deus, para quando o mundo vier com as suas setas, com os seus comportamentos ardilosos sobre as nossas vidas, nós não possamos de longe reconhecer o que é errado e o que não agrada ao nosso Deus? Talvez o que nos falta é intimidade com a palavra de Deus, é conhecimento real da sua vontade, daquilo que Ele espera que a gente viva. Através de uma cosmovisão bíblica, nós podemos passar por isso. E caminhando para o fim, meus irmãos, como é que a gente sabe identificar o que não vem da parte de Deus? O que vem dos valores do mundo? Conhecendo, de fato, de forma minuciosa a sua palavra. E, consequentemente, a vontade de Deus para as nossas vidas. O Salmo 119, 11, vai dizer que eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque mais contra ti. É dessa forma que a gente vence o mundo. É tendo o coração blindado com a palavra de Deus. É tendo a palavra de Deus gravada nos nossos corações. Para que o mundo não seja de forma sorrateira aquele que vai nos desviar desse caminho. Porque nós reconheceremos de longe as artimanhas desse mundo que tenta, dia após dia, nos derrubar. E o conhecimento da palavra de Deus nos levará a uma prática de vida correta que agrada a Deus. Conhecendo a vontade de Deus e a sua palavra, a minha vida muda, ela é transformada.
ela é transformada por esse conhecimento. Renovaremos a nossa mente e com isso o nosso comportamento, nossa forma de viver, nosso modo de agir, de ser reconhecido. E aí eu te dou um exemplo. O exemplo de um casamento, por exemplo, eu estou falando para a juventude, é o desejo de muitos aqui. Muitos caminham para esse lugar de alcançar essa terra prometida por Deus, esse lugar, né, de encontrar um rapaz, uma moça, para dividir a sua vida. E muitas vezes a gente interpreta esse casamento com as lentes do mundo. A gente olha para o casamento e quer entender o casamento da forma que o mundo enxerga. E, na verdade, o que o Senhor espera, por exemplo, para um casamento está aqui na sua palavra. Letra por letra, o que é um casamento, quando ele começa, como viver o casamento da melhor maneira, segundo a vontade de Deus revelada através da sua palavra. Então você passa a começar a compreender essa real beleza que existe na aliança entre um homem e uma mulher. Você começa a compreender o que Deus fala sobre se manter puro para o casamento, sobre a importância de esperar o tempo certo para que isso aconteça. E então você já começa a tomar atitudes que mudam a sua forma de se relacionar com a pessoa com quem você pretende casar. Porque você começa a enxergar que existe a necessidade de uma santidade em tudo aquilo que a gente vive. Em qualquer tipo de relacionamento que nós estabelecemos em nossa vida. E o casamento é o exemplo que eu trago aqui nesta manhã. E aí você começa a entender que ficar só em um lugar com a sua namorada já não é algo bom. Porque é algo que vai te levar ao pecado. É algo que vai te levar ao erro. É o descaminho que pode te fazer tropeçar na vida. E aí você começa a entender que não pode avançar os sinais. Não pode avançar nesse relacionamento. Mas respeitar aquele com quem você está se relacionando. Você pensa que de forma alguma pode haver sexo antes do casamento. E isso, meus irmãos, é algo que começa a acontecer através de uma transformação da sua mente. Não é obrigação, não é imposição, porque a palavra de Deus não é muro que nos impede de ir a lugar nenhum, mas é uma cerca que nos protege para que o mundo ele não entre nas nossas vidas. Assim é a palavra de Deus. Estarmos debaixo da vontade de Deus não é uma proibição. O Senhor não nos proíbe de coisa alguma, mas a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E a gente só vai conhecer essa vontade a partir do momento que nos colocarmos dentro da vontade de Deus, que é aquilo que nos protege desse mundo que está à nossa volta. A palavra de Deus é uma cerca protetora. E a diferença de comportamento está, de fato, no motivo de não fazer. A diferença está no motivo pelo qual eu busco a santidade. Porque o não fazer por não fazer não é a resposta, mas é o que está no meu coração. Tudo, meus irmãos, na palavra de Deus, parte da vontade do coração do homem. Seja no começo da nossa reflexão com entregar as nossas vidas, que não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com tudo que eu tenho e tudo que eu sou, porque eu faço de fato de todo o coração, entregando a minha vida no altar ao Senhor. Seja nessa situação de buscar a santidade, eu o faço porque eu entendo que buscando a santidade, eu estou buscando um caminho que agrada ao meu Deus, em todas as esferas da minha vida, porque de fato a minha vida foi transformada pela minha cosmovisão. A minha vida foi transformada pelo que a palavra de Deus diz, o que é que eu devo viver, como eu devo ser e como eu devo agir. E agora eu entendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso não é algo que Deus nos dará, porque muitas vezes a gente lê esse texto e pensa, Deus vai dar a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Mas na verdade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, ela se manifesta justamente a partir do momento que nós nos deixamos levar pela palavra de Deus. Quando nos colocamos nesse lugar de andar em santidade, quando buscamos viver uma vida que o Senhor escreveu para nós, meus irmãos. Porque a vida que Deus espera para nós está escrita aqui na sua palavra. Quando nós passamos a viver a vida com essa ótica, olhando para o mundo dessa maneira, aí sim, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E assim temos, ou teremos, jovens que não se conformam com os valores desse mundo, porque estão perfeitamente alinhados com a vontade de Deus e sabem que não há lugar melhor para estar do que debaixo dessa vontade. Você quer experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida?
seja um inconformado. Um inconformado com as coisas desse mundo, um inconformado com a insensibilidade no coração do homem, um inconformado com aqueles que se perdem no caminho, um inconformado com aquilo que temos feito e entregue no altar do nosso Deus. Nós podemos, juventude, fazer muito mais. Nós queremos muito mais. Queremos estar nesse lugar de sacrifício, no altar do Senhor, onde podemos incendiar os nossos corações para o amor ao nosso Deus, com a entrega de tudo o que somos e que temos. Querido jovem, querido adolescente, essa é a hora de fazer essa escolha. Essa é a hora de entregar a sua vida nesse altar para o nosso Deus. E que o nosso Senhor, o nosso Deus, nos abençoe.